Galera que está entrando, então, boa noite. Geralmente quinta-feira, vou pedir para que vocês tenham um aviãozinho ali, já encaminhem esse aviãozinho, façam um convite para outras pessoas que vocês entendam que o bate-papo de hoje à noite possa agregar. Vai ser uma conversa, mais uma vez, muito agradável, conteúdo relevante. O Bill é um grande conhecedor, um grande leitor, um grande estudioso, um consultor que tem agregado muito aqui para a nossa empresa. Depois ele vai falar um pouco para vocês do Instituto Franklin Covey, vai falar dele. Vou pedir para ele para se apresentar. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Solon, Gilson, está entrando aqui, a Márcia, aí vai, Pamela, Luca. Muito obrigado a todos vocês aí por nos prestigiarem hoje à noite. Já vou aqui, vou chamar aqui o Bill, então. O Bill já está conosco aqui no Zoom. Lembrando para vocês, esse aviãozinho que vocês têm aqui embaixo, logo, logo, se puderem, façam o compartilhamento, o convite. Vamos lá, Bill, logo, logo, adiciono aqui. Ok, Bill já está logo, logo se juntando a nós no Instagram, está conosco no YouTube. Transmissão ao vivo pelos dois. Olá, Bill, boa Olá, noite, Álvaro. tudo Boa bem? noite. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Muita gente hoje nos prestigiando. Vi aqui Hélio Nascimento, futuro também convidado. Marcelo Lubisco. Marcelo, tudo bem, Marcelo? Entrando conosco, que foi o nosso convidado que inaugurou o Geralmente Quinta-feira. Só queria aqui, Bill, antes de nós começarmos a conversar, lembrar ao pessoal, mais uma vez, convidá-los a mandarem o aviãozinho que está ali embaixo, convidando outras pessoas a se juntarem a nós. Dizer também para todos que estamos, para quem está no YouTube, estamos transmitindo também pelo Instagram, @SomosACopTV, e para quem está no Instagram e queira eventualmente compartilhar o link do YouTube, é o canal do CopTV lá no YouTube, CopTV, tá bem? Então, gente, vamos iniciar esse bate-papo. Mais uma vez, Bill, muito obrigado por atender aqui ao nosso convite. Que bom você estar conosco. Vocês vão ver que quem participa lá está assistindo pelo YouTube, o Bill, inclusive, tem um cenário bacana que ele criou lá, um fundo e fala do título do nosso encontro hoje. A gente vai falar sobre proatividade, vamos falar sobre cultura vencedora, vamos conversar sobre confiança. O Bill é uma enciclopédia aí, vai agregar muito para os participantes de hoje. Mas, Bill, antes de nós iniciarmos, eu queria que você falasse um pouco aqui para as pessoas aqui que estão se juntando a nós, do Instituto Franklin Covey. Fale um pouco de você também, o pessoal quer conhecer, quer saber quem é o Bill. Fala um pouco também dessa relação do Bill, do Instituto Franklin Covey, também com a Sicredi Nordeste. Vocês têm um trabalho aqui que tem agregado muito valor aqui para o desenvolvimento da nossa cooperativa. Então, eu queria iniciar esse bate-papo falando sobre você, sobre o Instituto. Por favor, fale dele, fale do propósito do Instituto Franklin Covey, e depois a gente entra no tema proposto hoje, que é falar sobre proatividade. Pode ser, Bill? Fantástico, sem dúvida. Gente, boa noite a todos, boa noite, Álvaro. Imenso prazer, em nome da Franklin Covey, estar com todos vocês aqui. Eu sou Bill Moraes, na verdade, é um apelido Bill. Na certidão de nascimento, eu sou William de Moraes. Há 25 anos atrás, quando eu trabalhava na Xerox, quando eu tinha 5 anos de idade, lógico, né, o pessoal me chamava de Bill, porque Bill é William, assim como Chico é Francisco. Né? Eu brinco que a única pessoa que me chama de William de Moraes é minha esposa, que, quando quer ter uma conversa mais alongada comigo. Né? Uma honra estar com todos vocês. Bill, eu sou vice-presidente da Franklin Covey aqui no Brasil, responsável pela área chamada Enterprise, que é toda a área de B2B. A Franklin Covey está aqui no Brasil faz 21 anos, no mundo há 30 anos. Nós estamos presentes em 165 países. A gente nasceu, Álvaro, e todos que estão aí presentes, de um livro que dá, inclusive, base, né, e conteúdo para o que nós vamos ver hoje aqui, que é Proatividade, que, na verdade, é um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse livro foi lançado, aliás, Álvaro, no próximo dia 19 de maio, nós vamos lançar a comemoração de 30 anos, a edição de 30 anos de celebração de lançamento
desse livro que vendeu 40 milhões de exemplares no mundo todo, mais de 2 milhões somente aqui no Brasil. Então, uma honra estar aqui para falar sobre essa A experiência. propósito, Bill, É. desculpe te interromper, Não, que é eu não isso? queria perder esse gancho, eu vou mostrar, o pessoal que está no YouTube enxerga bem, está aqui decorando o nosso ambiente, os 7 hábitos, né, e várias outras literaturas aqui do Instituto Franklin Covey. Eu acho que o pessoal aqui do Instagram também consegue enxergar. Então, tem ali uma edição, é Sem uma edição dúvida. mais antiga, né? Ela foi, enfim, já tem há muito tempo esse livro. E eu tive a oportunidade de assistir ainda pela última vez, acho que no Brasil, Stephen Covey na HSM, né? Uhum. E um grande sujeito, também um guru daqueles que, como Peter Drucker, ficam gravados, né? Na memória de todos nós aí, deixam esses legados absurdos, né, em termos aí de para quem lida na gestão, né, referenciais fundamentais. Então, quis te interromper para dizer que hoje Poxa, estamos fantástico, acompanhados aqui de toda essa fantástico. literatura importante para o desenvolvimento da gestão. Sem dúvida. E eu, Bill Moraes, eu sou agora em abril fiz 25 anos de casado, fiz minhas bodas de prata, né? E aliás, Álvaro, eu quero até pular já para esse assunto aqui, né? Que os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele também tem um desdobramento que eu vou mostrar tanto para o pessoal que está aqui no YouTube, como também quem está aqui no Instagram, que são 7 hábitos das famílias altamente eficazes. Ou seja, o assunto que nós vamos tratar hoje aqui, proatividade, ele não é só um assunto de liderança profissional, ele tem a ver com pessoas, com famílias eficazes, com a proatividade aplicada no nosso dia a dia. E eu sou também cliente da Franklin Covey há quase 20 anos, e, né, Álvaro, eu venho usando isso também, esses princípios que nós vamos tratar hoje, deles aqui, um deles é esse, sem dúvida, proatividade, também na minha vida pessoal. Quer dizer, vai ser uma honra a gente compartilhar experiências de nossa, né, da Franklin Covey aqui, há mais de 2 décadas, e mundo afora, aí, mais de 30 anos atuando, principalmente nesse assunto, né, Álvaro, de proatividade em tempos de crise. Uhum. Tá ótimo. E o Instituto Franklin Covey? Nós conhecemos o Instituto Franklin Covey por conta de uma cooperativa, uma co-irmã, né, da Sicredi Norte, Santa Catarina, e achamos muito interessante que lá o pessoal adotou uma forma, né, de se relacionar com os seus objetivos, com as metas, com aquilo que impulsiona a meta. Muito interessante. Fala um pouco sobre o Instituto e também esta metodologia, Bill. Aliás, o Álvaro, a seguinte pergunta foi feita sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes há quase 20 anos atrás. Foi o seguinte: os 7 hábitos, sem dúvida, mudam a vida das pessoas. Mas como fazer isso para o CEO ou presidente de uma empresa? Como aplicar os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes para que a gente possa, por exemplo, alcançar resultados numa cooperativa, por exemplo, ou resultados de EBITDA, ou produtividade, enfim, como eu aplico 7 hábitos para executar uma estratégia? Bom, o resultado disso, alguns milhões de dólares depois investidos e mais de hoje 4 mil implementações feitas, isso resultou em um método do qual eu sou coautor aqui no Brasil, chamado As 4 Disciplinas da Execução, também chamado de 4DX. Uhum. Então, basicamente saiu dessa pergunta: como aplicar os 7 hábitos numa empresa, para o presidente de uma empresa, para executar melhor sua estratégia. E é um método, e o livro hoje ele foi publicado em 20 línguas, mais de 500 mil exemplares vendidos. Aqui no Brasil foi lançado há 7 anos atrás. E a gente tem como honra, né, Álvaro, ter aí o Sicredi, né, começou lá com a co-irmã, né, lá em Santa Catarina, e com vocês aí também, né, e mais de 4 mil organizações no Brasil, na América Latina e no mundo todo que estão usando esse método para executar uma estratégia que requer que 90% das pessoas façam algo que nunca foi feito. Esse é o grande desafio. Eu, inclusive, chamo como o maior desafio de todo e qualquer líder em empresas públicas, privadas, com ou sem fins lucrativos, é alcançar resultados que requerem muita mudança de comportamento, não só do líder,
mais de 90% das pessoas que trabalham dentro dessa organização, quer seja uma cooperativa, quer seja uma montadora. A Renault, por exemplo, aqui no Brasil e na América Latina, usa também esse método para desenvolvimento de automóveis, e mais de 4.000 organizações aí mundo afora. Então, uma honra aqui, a gente tem experiência, né, dessa aplicação de uma linguagem chamada MCI, né, Álvaro, de medidas de direção, prestação semanal de contas, um placar envolvente, que são princípios que ajudam mais, aliás, das implementações que nós fizemos, 94% das empresas alcançam resultados ou superam seus resultados estratégicos. Então, é uma honra estar aqui também com vocês também nessa jornada que envolve executar uma estratégia que requer muita mudança de comportamento. Eu acho importante falar sobre isso, Bill. Na quinta-feira passada, com o Marcelo Lubisco, nós falávamos também dos jogos estratégicos, né? E a soma dessas soluções aqui dentro dessa empresa tem apoiado a mudança da realidade e a mudança de comportamento, por conta disso, a mudança de cultura. E a 4DX é muito interessante porque, e aí tu me permite aqui um depoimento em relação a ela, já de uma pessoa que participou dessa implementação, participa hoje da realização da metodologia, e já estamos há 3 anos com ela aqui implantada. É muito interessante. E quem talvez aqui escute acha que a gente está falando de algo complexo, de algo absurdo. Não, muito antes, pelo contrário. E o incrível da metodologia está na sua simplicidade. Absolutamente simples, né? E para tangibilizar, assim, para aqueles que estão nos escutando e se reunindo agora para nós, eu estou pedindo aqui para o Bill falar um pouco dele, do Instituto Franklin Covey, e falar de uma das bandeiras, né, de conhecimento dele, cujo ele é também coautor. Está aqui o livro, né, as 4 disciplinas também, orientando aqui o nosso cenário. E, na verdade, aqui na empresa, todos participam da metodologia, né? Isso hoje nós temos encontros semanais, reuniões semanais de 15 minutos, onde as pessoas precisam falar de compromissos, né? Compromissos que tem para a semana seguinte, e falar de forma muito objetiva do compromisso que na semana anterior, que antecedeu. Então, é de uma simplicidade incrível. E, claro, sempre orientados, e aí você citou um termo, né, que é próprio da linguagem da 4DX, que é a MCI, a meta crucialmente importante, né? E a meta crucialmente importante, normalmente escolhemos, né, primeiro por ser relevante, né, dentro da empresa, segundo por ser um desafio que a gente precisa superar, que a gente precisa assimilar comportamento em relação à obtenção daquela meta crucialmente importante, né? E aí nos orientamos, você citou outro termo, por medidas que nos direcionam para essa meta. Então, aqueles compromissos que uma vez por semana as pessoas fazem, os grupos aqui, nós temos 19 grupos que se reúnem toda semana, mesmo agora no Covid, a gente se reúne de forma online, né, à distância. Esses compromissos guardam pressupostos que se relacionam à movimentação dessa MCI e que são orientadas por essa direção, por essa medida de direção. E aí, claro, além disso, e para encerrar então essa parte introdutória, né, todos fazem os seus placares orientam lá as equipes movimentam, são placares envolventes, ou seja, por isso as 4, né, as 4 situações aí, 4 disciplinas, né, que orientam a metodologia. Sem dúvida. Ótimo, Bill. Muito bom, obrigado aí por todo esse apoio, por essa parceria aí junto à Sicredi Nordeste. Eu queria falar um pouco sobre isso para que as pessoas tivessem a dimensão do que significa, né, essa parceria com a Franklin Covey e com a metodologia 4DX. Uma honra. Bem? Uma honra. Tá ótimo. Vamos então, gente. Eu queria aqui renovar aqui, vocês, por favor, façam perguntas, se atêm, aqui junto ao Instagram, também aqui o Richard, mais uma vez aqui nos apoiando, aqui no YouTube. Quero agradecê-lo, né, para a gente poder estar fazendo essa transmissão Instagram e YouTube, e requer uma série de aspectos técnicos que o Richard tem nos atendido, deu um suporte muito importante aqui para o Bill também. Façam suas perguntas pelo Instagram, as equipes também aqui da Sicredi Nordeste, se quiserem também pelo WhatsApp, eu também vou estar aqui olhando.
e vamos tentar interagir, vamos falar sobre o tema e, à medida do possível, então, Bill, que a gente for conversando aqui, eventualmente eu vou estar aqui te interrompendo para poder estar lendo as observações e as perguntas que o público venha nos fazer. Tá bem. Bom, você nos sugeriu um tema que também norteou um outro quadro da COP TV chamado Delogos, uma palestra de 15, 16 minutos, e que foi fantástica, achei super interessante, compartilhamos também aqui com as pessoas que nos seguem, e fala sobre proatividade, né? E você agregou proatividade em tempos de mudança. Nunca antes, Bill, se a gente fosse rebobinar a fita da nossa vida para alguns dias atrás, 2 meses atrás, não imaginávamos, quem sabe, tanta mudança, não é, Bill? Pois é. Tanta mudança. E aí? Quando me lembro aqui na nossa empresa que de um dia para outro tivemos que começar a tomar decisões de suspender eventos, em pleno processo assemblear, suspender assembleias, separar times, né? Trabalhar de forma contingenciada, começar a usar os instrumentos de reunião à distância, começar a educar o associado para usar também plataformas online para se relacionarem com a empresa. Então, do dia para a noite, aquela mudança que vinha, para e passo, ela veio a galope, ela nos atropelou. E a proatividade em tempos de mudança? Fala para nós sobre isso, Bill. Bom, primeiro eu quero convidar a todo mundo que ainda não teve essa oportunidade de assistir essa primeira parte ou o primeiro passo da proatividade nesse vídeo que está lá no Delogos, lá no Somos Coop TV ou no YouTube Coop TV, e conferir lá 15, 20 minutinhos, né, Álvaro, que eu falo sobre o passo 1, o que é a proatividade. Falando bem rapidamente, não é simplesmente atuar antes das coisas acontecerem. Muitos pensam que proatividade é isso. Proatividade é assumir responsabilidade pelos resultados que eu tenho na vida. Só que em tempos de mudança, a gente percebe, Álvaro, aplicando isso em milhares de organizações, só aqui no Brasil nós tivemos a oportunidade de desenvolver mais de 50 mil líderes nesses 20 anos, e o primeiro passo que nós tratamos para que alguém seja líder se chama proatividade, se chama assumir responsabilidade. Mas alguns podem pensar assim, mas Bill, como é possível assumir responsabilidade em um mundo que está mudando em termos de dias ou horas, a cada instante, a cada minuto? Como é possível? Será que eu controlo tudo o que ocorre na minha vida? Bom, existem boas notícias e existem más notícias. Más notícias. Você não controla tudo na vida. Essas são as más notícias. Boas notícias. Você controla o que você vai fazer com relação a essas coisas que acontecem. E, Álvaro, indo bem direto ao ponto. De novo, aqueles que querem saber mais sobre isso, Delogos, lá o vídeo que fala sobre linguagem proativa, né? Se eu sou alguém que usa uma linguagem, por exemplo, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que aprender uma língua nova, eu tenho que me dedicar, isso é uma linguagem reativa. Eu sou obrigado, eu não queria fazer isso, mas eu tenho que fazer. Se eu inverto isso para uma linguagem proativa, dizendo eu escolho fazer, eu farei isso, essa é a linguagem dos líderes. Então, primeira etapa, para que eu possa liderar a mim mesmo e depois outras pessoas, é pensar de maneira proativa, é assumir, sim, responsabilidade pelos resultados que eu tenho na minha vida. Eu não sou resultado das coisas que acontecem comigo, eu sou um resultado do que eu escolho fazer com o que acontece comigo. Segundo o Dr. Daniel Amen, assim como nós lavamos nossas mãos em tempos de crise, nós deveríamos higienizar o nosso cérebro também em tempos de crise. Olha só que curioso. Ele menciona aqui, nosso cérebro, ele é formado, a parte mais antiga do nosso cérebro, segundo o Dr. Daniel Amen, chamado amígdala, eu chamo de cérebro Roberto Carlos, né? Porque é onde estão as nossas emoções, né? Tudo brota na parte mais antiga do nosso cérebro, né? E existe essa outra parte, chamada neocórtex, ou córtex frontal, que é a parte que envolve desenvolver escolhas, disciplina, pensamento crítico. Isso ocorre nessa parte que é a parte mais nova, que, segundo o Dr. Daniel Amen, se desenvolve até os 25 anos de idade. Pois bem, o que ocorre quando eu assisto notícias sobre Covid-19, sobre pandemia global? Isso gera medo. Nosso cérebro, segundo o Dr. Daniel Amen,
responde primeiro à emoção do medo. Portanto, nós estamos sofrendo de uma crise de sequestro da nossa amígdala. Nós estamos sendo sequestrados. Então, o que o Dr. Daniel Amen traz para nós é, assim como nós lavamos as mãos várias vezes durante o dia, nós deveríamos, por exemplo, não deixar o nosso cérebro ser sequestrado por notícias ruins. Assim como, para que eu possa fazer uma alimentação saudável, eu não como uma única vez de maneira saudável. É necessário um processo contínuo para isso. Eu não faço desenvolvimento físico somente fazendo uma atividade física por ano. Eu preciso fazer isso todo dia, talvez 2, 3 vezes por semana. Então, para o nosso cérebro, algumas recomendações. Primeiro, para que eu possa fugir do medo, não ser sequestrado pelo medo, fazer uma dieta de notícias. Pensar que canais como CNN, Globo News ou outros são canais que eles geram receita trazendo atenção nossa. Eles são pagos para isso. Não há algo de antiético nisso, não é esse o ponto. Mas o ponto é, eles vendem espaço quando eles conseguem captar nossa atenção. Portanto, assim como eu me alimento de maneira saudável, eu devo também fazer uma dieta de notícias ao longo do dia. 2, no máximo 3 vezes por dia, por 20 minutos, assistir notícias. E parte desses 20 minutos, talvez 10 minutos, notícias duras e outros 10 minutos, notícias boas. Então, quando eu cuido do meu cérebro, essa é a nossa primeira dica, eu crio espaço para que eu possa pensar de maneira estratégica, e não só reagir ao medo, para que eu não seja sequestrado pelo medo. Ponto número 1. Ponto número 2, que o Dr. Daniel Amen traz para nós, né? Nós deveríamos ser ensinados, ou alguém deveria ensinar para a gente durante o nosso colegial, que a gente não deveria acreditar em qualquer pensamento idiota que nós temos. Porque nesse momento de pandemia, cada um de nós aqui, sem exceção, tem preocupações com saúde, com família, com economia. Muitos, talvez, que estão agora assistindo, estão passando por impactos de saúde, questões financeiras, fluxo de caixa, empresas talvez fechando. Isso sequestra nós, isso pode sequestrar nós. Mas o grande ponto é, quando você tiver um pensamento negativo, escreva esse pensamento e faça a seguinte pergunta olhando o que você escreveu. Isso que eu pensei é verdade? É um fato absoluto? Sim ou não? O simples fato, Álvaro, de eu escrever os meus pensamentos, qualquer pensamento, medo, ansiedade, angústia, terror que eu tiver, o simples fato de eu escrever esse pensamento faz com que o lobo frontal do nosso cérebro trate isso e a gente consiga domar as nossas emoções pelo simples fato de escrever isso, pelo simples fato de o que ele chama de pensamento negativos automáticos, ou PNA. Escreva os seus pensamentos negativos automáticos e desafie se aquilo é verdade ou é somente uma preocupação, uma impressão sobre aquilo. Eu não estou dizendo que nós devemos esquecer os nossos pensamentos, mas escrever é uma segunda recomendação de higiene do nosso cérebro, para que eu possa domar, para que eu possa coordenar o nosso cérebro. O ato de escrever é um processo que talvez faça com que você saque lá da amígdala, né, e traga aqui para o pré-frontal, racionalize sobre isso, e, e essa emoção raiz, que é o medo, que é o terror, baseado nesse sequestro, né, você acaba relativizando isso, porque você começa a botar racionalidade em cima disso. Agora, eu gostei muito, Bill, que tu usas para falar, veja, que esse termo, esse sequestro mental, esse sequestro emocional, né? O próprio termo já é carregado o termo sequestro é um termo com uma conotação de violência nele, né? O sequestro, né? E sempre que você é submetido a algum tipo de violência, você reage. E quando você reage, você não é mais dono da tua decisão. Você está orientado exatamente por emoções raízes, né, reptilianas, da amígdala, né, como você bem Exatamente. mencionou. Eu achei muito interessante tu fazeres uso também de um termo que ele se encaixa muito bem com a reação, a reatividade,
que é o antônimo da proatividade, né? É o contrário da proatividade. Totalmente, totalmente, totalmente. Muito bom, muito bom. E sabe que tem um terceiro ponto que o Dr. Daniel Amen traz para nós também, um conteudista, né, associado a Franklin Covey, que, aliás, eu adoro também essa passagem da Bíblia, né? João, né? 8:32, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Sobre Covid, a verdade ajuda muito a nós. É terrível? Sim, é terrível. Mas acontece que de 100 pessoas, 50 vão ficar infectadas e não vão sentir nenhum tipo de sintoma sobre isso. Outras 40 vão sentir sintomas, mas serão sintomas de gripe, não vai ser nada agradável. Febre, etc., mas vai ser como uma gripe forte. 10% vão precisar de algum tipo de auxílio em termos de respiração ou vão para o hospital. Desses 10%, 2,5% vão precisar de cuidados mais intensivos e desses, aproximadamente metade tem muito risco de morte. Ou seja, qual é a verdade? A verdade é que é agradável o que nós estamos passando? Não, não é agradável. Mas é importante ter essa perspectiva de que a maioria das pessoas vai passar por isso. Eu não estou aqui pregando que cada um vai sair agora andando na rua sem máscara, sem lavar as mãos. Não é isso, não é inconsequência. Mas a verdade é importante porque ela ajuda para que nós possamos pensar e, como você disse bem, escolher de maneira proativa e não reagir a estímulos externos que falam sobre falta de informação, que falam sobre informação ruim. O mundo está acabando? O mundo não está acabando. E aqui, aliás, Álvaro, existem... o que nós percebemos na Franklin Covey é, primeiro, se eu faço a higiene do meu cérebro, eu não deixo de ser sequestrado, faço uma dieta de notícias ruins, escrevo os meus pensamentos negativos automáticos, se eu tomo esses cuidados e tenho contato com dados e fatos, eu sou livre para escolher. Porque muitos podem pensar assim, mas Bill, eu sou impotente com relação àquilo que ocorre em outra parte do mundo. Isso pode gerar, sim, ansiedade, mas o que você pode fazer no seu círculo de influência? O que você pode fazer com a sua família, você pode fazer no seu dia a dia, o que você pode fazer agora? Né? Isso se chama proatividade, isso se chama eu não controlo tudo o que ocorre na minha vida, mas eu tenho um pequeno círculo chamado círculo de influência no qual eu posso e escolho atuar. Eu não uso a linguagem que eu tenho que fazer alguma coisa. Aliás, Álvaro, eu já falei sobre isso lá naquele vídeo de logo, só uma recapitulação aqui para todos. A meta mais comum que as pessoas criam no começo do ano, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Não todos, mas a grande maioria, é perder peso. E o que as pessoas dizem? Eu tenho que perder peso. Pronto, a reatividade vai fazer com que eu seja obrigado a perder. Não. Se eu mudo a minha linguagem, primeiro... Não é uma escolha, né, Bill? Eu tenho não é uma escolha. Exatamente. É uma reação. Exatamente. Há uma intenção, né? Exatamente. Se eu digo, eu escolho perder peso, é minha escolha, é minha deliberação, é meu objetivo perder peso, a coisa muda. Por quê? Eu começo a pensar em coisas que eu escolhi. É simplesmente mudar a linguagem, muda a química do nosso cérebro, segundo o Dr. Daniel Amen, ele é um dos conteudistas que trabalha conosco. Existem outros médicos também, outros neurocientistas que trabalham conosco. Mas o simples fato de eu mudar a minha linguagem, fazer a higiene do meu cérebro, né, como eu disse alguns momentos atrás, e ter consciência de que eu sou responsável pelos resultados que tenho na minha vida, somente isso não é uma varinha mágica, Álvaro. Mas isso é o início para que eu possa criar um ambiente no qual eu sou protagonista, dito por um cientista da computação, tá, gente? Eu não estudei psicologia. Tudo que eu tenho em termos de vivência com pessoas tem muita cicatriz no meu rosto, tem muita cicatriz. Por quê? Eu pensava, abrindo aqui do coração, a miúde aqui, uma conversa de chimarrão ou de cafezinho aqui entre nós, né? Eu, há 20 anos atrás, pensava, não, para quê? Emoção, besteira. Eu vim de TI, é processo, são indicadores-chave de desempenho, você faz de um lado, sai do outro, produtividade, eficácia, etc. Eu não podia estar mais errado. Ou seja, a questão é, o nosso cérebro, ele trabalha primeiro baseado em emoções e depois vem a razão. Eu não consigo dissociar esses dois pontos. E aqui até existe uma outra conteudista associada da Franklin Covey, chamada Susan David.
ela é uma psicóloga, trabalha na Escola de Medicina de Harvard, e ela desenvolveu um método chamado agilidade emocional, ou emotional agility, que ajuda a gente a ser ágil de maneira emocional. Por exemplo, se eu sinto que estou nervoso com algo, se eu digo, eu estou nervoso, estou totalmente nervoso, o que isso quer dizer? Eu 100% estou nervoso, não tenho espaço para mais nada. O simples fato de eu olhar isso como terceira pessoa, eu falo assim, eu reconheço que estou ficando nervoso, mas é minha escolha ficar nervoso? Quais são as consequências se eu ficar nervoso e fizer algo impensado com o Álvaro agora, que está me dando feedback duro sobre alguma questão chave, ou sobre meu filho que está falando algo de maneira alta comigo? Né? Como, ou seja, se eu começo a tratar a minha emoção como eu tenho minhas emoções, eu não vou negar as minhas emoções, mas eu não sou a minha emoção. Eu sou as escolhas que eu faço em termos de vida, pessoa, papéis, e aí eu questiono as minhas emoções. Essa emoção vai ao encontro ou vai de encontro com aquilo que eu escolhi na minha vida pessoal, profissional, afetiva? Eu sei que é simples, né, Álvaro, falar agora aqui entre nós. Eu sei que quando todo mundo tem um ponto, segundo essa doutora Susan David, todo mundo tem um ponto fraco que quando toca ali como uma agulha ou um estímulo, ali é o Um ponto gatilho. exatamente, esse Tem um gatilho gatilho. natural, exatamente, que faz com que as coisas aflorem. Se eu cuido bem do meu cérebro, se eu assumo responsabilidade, se eu mudo a minha linguagem, a chance de eu usar a minha razão para tratar essa emoção e questionar essa emoção é muito maior do que simplesmente ficar reagindo e fazer o que todo mundo faz. Tá certo. A jornada de autoconhecimento é essencial para que a gente Total, consiga dominar e fazer escolhas, não é, Bill? sem dúvida. Essa jornada de autoconhecimento, nós aqui nas Cred Nordeste temos implementado e dado muito valor a essa jornada de autoconhecimento, né? Fazendo uso, claro, dos mais diversos instrumentos, entre eles o Enneagrama, né? O Enneagrama ele consegue de uma forma também, e por isso que eu sou fã do Enneagrama, ele consegue de uma forma bastante simples, mas efetiva, né? Fazer com que você se identifique, né, com uma determinada emoção e a partir dessa identificação você iniciar uma jornada de autoconhecimento que fará com que você possa aí na frente se desidentificar, porque a identificação é o primeiro passo, né? A identificação daquele teu vício emocional, desse gatilho, né, que te faz talvez não ser dono das escolhas, né, e agir muito no piloto automático. Ser conhecedor disso é o primeiro passo nessa jornada de racionalização na Pois é, tomada de decisão e da proatividade, né? sem Não sei dúvida. se E faz sentido isso, Bill. faz todo o sentido, e o que me marcou muito, primeiro como cliente da Franklin Covey há 18 anos atrás, e agora como um dos responsáveis pela Franklin Covey aqui no Brasil e também no mundo, é que muito do que nós pensamos que é algo psíquico tem a ver com um tratamento muito ruim do meu cérebro. Por exemplo, Álvaro, quando nós comemos pouco ou comemos de maneira irregular, a flutuação de índice de açúcar no nosso sangue, segundo o Dr. Daniel Amen, faz com que este cérebro pare de funcionar de maneira eficaz e eu volto a reagir mais para aspectos emocionais ou reativos. Portanto, se você vai ter uma conversa dura com alguém, não faça isso antes do almoço, faça isso depois do almoço, porque o seu índice de açúcar no sangue vai ser muito maior. Isso faz com que a chance de você usar esse cérebro, e não essa parte aqui da amígdala, seja muito maior. Se você vai ter uma conversa muito dura com sua esposa ou marido, faça isso após o jantar, nunca antes do jantar. Boa dica. Exatamente. Tá explicado muita coisa, então. Muito Ou bom. seja, envolve aspectos como alimentação, como água, por exemplo. 60% do nosso cérebro é água. Se eu tomo pouca água durante o dia, 6 copos no mínimo por dia, o meu cérebro. Bom, o que ocorre com alguém que está há muito tempo no deserto? Né? Ele começa a ver miragens. É a mesma coisa com o nosso cérebro. Se eu tomo pouca água, o meu cérebro vai dar sinais de fadiga. Muitos pensam que distúrbios da atenção, de reatividade,
são problemas psíquicos, são problemas, sei lá, de outro. Não. Em muitos casos, segundo o próprio Dr. Daniel M., isso tem a ver com simplesmente não cuidar bem do seu cérebro, não cuidar da saúde do seu cérebro. Química cerebral, tem a ver Pois com é. isso, né? Como é que funciona isso? Bill, nós temos uma audiência muito legal, tanto aqui no Instagram, como também lá no YouTube. Aqui o Richard está me atualizando. E eu queria aqui salientar algumas presenças. O Felipe Flash, nosso Um abraço, Felipe. nosso diretor de desenvolvimento, Vanderlei, Paula, Maurício, gerente lá de Capão da Canoa, Jefferson, a Kelly, Fernando, Uau. Andressa, e aí muitas pessoas, talvez da tua rede também, né? Tem Sem algumas, né? Sem Carolina dúvida. Muniz. Nós temos aí, eu estou vendo também alunos do nosso MBA também, da Franklin Covey, estou muito contente também, um abraço aí a todos que eu já tive contato, né? Nós e outros também que somos conteudistas aí da Franklin Covey. Muito Tá bom, bem. fantástico. Eduardo Kindle, amigo aqui, parceiro aqui na cidade. Deixa eu ver aqui quem mais. Gilson Becker, também uma liderança lá de Osório. Solon, diretor executivo da Sicredi Nordeste. Várias pessoas aí que nos prestigiam hoje. Quero aqui salientar o Hélio Nascimento, falava há pouco, também futuro convidado aqui. Shirley está aqui conosco. Um A abraço. Cristiane está aqui Oi, conosco Cris. também. E, enfim, uma galera aí que tá nos prestigiando. Igor Arantes, não sei se é conhecido teu, nos prestigiando. Lá, Bill, os 7 hábitos é leitura obrigatória. Parabéns pelo livro As 4 Disciplinas da Execução, um dos melhores livros que já li. Uau, Da qual obrigado. você, só lembrando aí, o Bill é coautor do livro das 4 Disciplinas. Falávamos no início aqui do nosso bate-papo sobre a metodologia 4 Disciplinas da Execução ou 4DX, né? Uhum. Hamilton aqui, mudança de hábitos é bom demais. Aqui a Daniele também, aqui liderança jovem aqui da cidade, entender que sempre temos escolhas. Aqui a Priscila ela faz um paralelo do mindset fixo versus mindset de crescimento, tem muito a ver com reatividade, proatividade, terceirizar, assumir, e aí vai, né? Galera muito boa aqui. Poxa. Muito bom. Aqui a Priscila também diz o seguinte: sempre que achamos que o problema está lá fora, esse pensamento em si é o problema. Damos ao que está lá fora o poder de nos controlar. Muito bom, Priscila. Obrigado aí pelo teu comentário. Gente, então é isso. Aí, muita gente aqui nos prestigiando, quero agradecer. Mais uma vez aqui, quem está entrando agora ou quem está conosco, convide aí sua rede, tem um aviãozinho ali, passem para as pessoas. Também a gente está pelo YouTube, ao vivo, também podem compartilhar o link e as pessoas podem acompanhar aqui. Mas, Bill, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Fala um pouco para nós sobre cultura. Ok. Qual é na tua opinião, o papel da cultura numa organização? Bom, cultura, uma resposta curta para isso, né? Usando um exemplo, né? De uma empresa aérea, por exemplo. Aliás, aqui tem vários participantes também aí, são os amigos da Latam Airlines também. Quero mandar um imenso abraço aí a todos que estão participando aí. Obrigado pelo prestígio, Latam, que o Bill volta e meia referencia a TAM aqui na nossa empresa. Obrigado aí pela audiência. Fantástico. E eu quero usar um exemplo da Latam que conseguiu alcançar um resultado em 2019 inédito na aviação brasileira, que foi ser a empresa aérea mais pontual do mundo em 2019. Agora, a grande pergunta, Álvaro, é como eu consigo alcançar pontualidade se, para alcançar pontualidade, eu preciso mudar comportamento de 4.000 pessoas que trabalham em quase 50 aeroportos aqui no Brasil. Como eu faço isso? Ou seja, se eu falo de mudar comportamento, o que é cultura, né? Cultura é o jeitão como nós fazemos as coisas em qualquer organização. Agora, o que poucos líderes sabem, Álvaro e todos, é que cultura não é algo que cresce do nada. Se eu deixo a cultura acontecer, eu vou ter problemas em alcance de resultados.
Agora, quando eu uso a cultura e crio a cultura de maneira deliberada, de maneira intencional, eu posso transformar a cultura em algo, Álvaro, que não pode ser copiado pela minha concorrência. Eu tenho outro exemplo, hotéis Marriott, não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. Eles conseguiram modelar a cultura deles para que eles se tornassem a empresa número 1 em satisfação de hóspedes por mais de uma década. É algo que nenhum concorrente consegue copiar. Por quê? Quer seja numa companhia aérea, quer seja numa cadeia de hotéis. Posso copiar o avião, decoração, a indumentária, os uniformes, consigo copiar a tecnologia? Consigo. Agora, eu consigo copiar o jeito como os hóspedes são tratados ou o jeito como os passageiros são saudados dentro de uma organização, ou mesmo de cooperados, né, Álvaro? Nós estamos falando aí também do Sicredi. Eu, como concorrente, não consigo copiar facilmente isso. Cultura não se copia. Cultura pode ser a maior vantagem competitiva de uma organização. Essas são as boas notícias. Más notícias, como eu disse no começo, não é bom mudar o nosso comportamento. Fácil? Lógico que não. Que tal mudar o comportamento, né, de 10 pessoas? Ou de 100 pessoas que trabalham para essas 10 pessoas? Não é fácil mudar a cultura, mas quando eu tomo consciência de que cultura, eu não deixo ela ser criada, mas eu uso ela como um ativo estratégico para que eu possa criar comportamentos alinhados, que mesmo que eu saia da organização, esses comportamentos vão continuar existindo, eu posso criar algo que envolve o líder sair da organização e a cultura permanece, porque o líder criou de maneira intencional, deliberada, estrategicamente, os comportamentos que compõem a cultura daquela organização. Então, eu chamo de cultura, pode ser a nossa maior vantagem competitiva em qualquer mercado no qual nós trabalhamos, Álvaro. Eu digo de mercado financeiro, não somente financeiro, mas mercado automotivo, de varejo, qualquer tipo de mercado que nós trabalhamos, nós conseguimos perceber que as empresas líderes que tomam consciência disso e alinham processos e sistemas para criar de maneira intencional uma cultura. Gente, eu sou cientista da computação, vamos pousar esse avião para ficar mais claro. Um líder tem qual cultura numa organização? Cultura são comportamentos, são hábitos, é o somatório de hábitos. O líder tem dentro de uma organização os hábitos ou comportamentos que ele incentiva e que ele tolera. Então, quer dizer, se eu, como líder, incentivo algo e tolero outras coisas, o somatório disso vai chamar cultura, ponto final, porque todo mundo olha para o líder, todo mundo olha para aquilo que nós estamos fazendo. Né? Quando o líder entra numa organização, todo mundo olha, opa, o líder chegou, bom dia, será que ele vai cumprimentar a gente? Ou em ambiente virtual, né, que é o que está acontecendo, o que ocorre com as equipes com as quais nós trabalhamos agora de maneira virtual. Eles querem saber se o líder dá bom dia via WhatsApp, via Microsoft Teams, via Zoom, se manda e-mail, etc., ou se liga para alguém. Esse tipo de presença, todo mundo olha e presta mais atenção em como o líder se comunica, o que o líder faz, ele é mais olhado. Portanto, e aqui vem a parte mais dura, intencional ou não do líder. O líder, quando abre a boca, segundo o Dr. Stephen Covey, autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, quando o líder abre a boca, ele cria cultura. Qualquer cultura. Pode ser intencional, pode ser um acidente. Se eu digo como líder, nós estamos numa crise imensa, nós não temos como sair dessa. Amém, todo mundo vai pensar dessa maneira. Se o líder diz, nós estamos numa crise dura, mas vamos buscar coisas que estão no nosso círculo de influência que nós podemos fazer de hoje para amanhã, para que a gente possa não mudar o mundo, mas mudar a nossa realidade de um dia para o outro. O que ocorre? As pessoas começam a pensar de maneira proativa, porque mimetizam, copiam, olham mais o que o líder está fazendo. Bill, é muito interessante o que tu falas, e depois eu quero aqui complementar a tua fala com algumas observações e perguntas aqui do pessoal que está participando, mas veja que nesse momento aí também, onde esse iceberg chamado Covid, né, que a gente abordava aqui, né, que ele veio do dia para a noite e nos colocou numa situação absolutamente nova. Veja que quem está de alguma forma falávamos também sobre isso lá com o Marcelo, veja que
quem tem muito claro o propósito e, a partir disso, né, estabelece a cultura da organização, né, guiada pelo propósito, não precisou mudar discurso em relação agora a esse ambiente novo que a gente vive, né? O discurso, se coerente, se íntegro, né, ele permanece. Você pode mudar técnicas, processos, é obrigado a mudar muitas das formas de trabalhar, mas a cultura ela vai ser exatamente isso, essa vantagem competitiva, inclusive quando esses icebergs como o Covid, né, vêm em direção à nossa empresa, né? Então, eu achei muito interessante, Bill, e você fala também na cultura como um ativo estratégico, e o Solon, diretor executivo da Sicredi Pioneira, que, a propósito, o Solon, um grande amigo também, confirmou, vai ser um dos próximos convidados, logo, logo estaremos agendando também uma live com o Solon, vai falar dessa cooperativa centenária, que tem muito a dividir aí com a comunidade, né, quanto à sua experiência. Ele faz uma observação: a cultura serve à estratégia ou o contrário? Interessante isso. Você mencionava a cultura como um ativo estratégico. Também aqui o Cristiano, colega aqui da Sicredi Nordeste. Tudo bem, Cristiano? Obrigado aí pela tua audiência também, gerente lá de Maquiné. Quem determina a cultura da empresa? A alta liderança? Você falou um pouco sobre isso agora há pouco, né? O Eduardo Kindle, que está nos prestigiando, ele fala que a cultura de uma empresa, e alinhado com o que tu falas, é o seu diferencial, né? Você fala da vantagem competitiva em relação aos demais aqui, né? E assim as pessoas vêm aqui participando. Muito obrigado a todos. Mas e o Solon fala isso, né? Ele faz uma pergunta: a cultura serve à estratégia ou o contrário? Interessante essa ligação, né, entre quem serve quem, né? Okay. É interessante. Bom, eu queria que tu falasse sobre isso. Bom, melhor resposta para um consultor é depende. Ou seja, depende se o conjunto de comportamentos que já existem na organização vai ao encontro da nossa estratégia, nós temos não quer dizer que está tudo certo, mas nós temos uma fórmula potencialmente campeã. Por quê? Aí vem o que tu disseste aí, que quem envolve processos, sistemas, que são coisas periféricas, importantes, mas que eu vou ajustar para que essa cultura seja liberada. E quando a cultura está alinhada com nossa estratégia. Mas, em geral, Álvaro, isso ocorre só em 15% das empresas das 4.000 que nós trabalhamos hoje no Brasil, na América Latina e no mundo todo. Por quê? Aliás, o que é esquizofrenia na execução de um plano, de uma estratégia? Fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né? Isso eu chamo de esquizofrenia para executar uma estratégia, que parece algo óbvio. Mas a pergunta é, peraí, Bill, como então eu mudo o comportamento de pessoas que fazem algo há 5 anos, 3 anos, talvez 15 ou até 20 anos ou mais tempo? Então, na maioria dos casos, a cultura precisa ser adequada e mudada, e aqui outra miopia de alguns líderes com os quais nós temos contato. O líder deve se adequar à cultura? Resposta errada. O líder, ele é pago ou demitido para alcançar resultados. E tirando canetadas que ele vai dar em termos de decisões, a maioria dos desafios de um líder, a imensa maioria, está em mudar comportamento para alcançar esse resultado. Então, quando o líder ele entende a cultura, mas ele modela essa cultura para nova estratégia, ele adota, ele modela, ele com o próprio modelo, ele é modelo disso, ele é exemplo dessa cultura para dizer onde que nós escolhemos chegar, a visão. Isso tem a ver com o hábito 2. O hábito 1 dos 7 hábitos tem a ver com seja proativo, como nós estamos aqui falando. Depois que eu sou proativo, eu escolho para onde eu escolho chegar, chamado comece com o objetivo em mente, né? Que é uma visão clara, contribuição, como eu quero ser lembrado pelo trabalho que eu estou fazendo hoje, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Né? Ou dentro de uma família, por exemplo, como eu quero ser lembrado pelos meus netos, como eu quero ser lembrado no meu aniversário de 80 anos de idade. Né? O que as pessoas vão dizer sobre mim nessa celebração dos meus 80 anos de idade. Isso é uma escolha proativa, isso é uma visão que nós definimos para nós mesmos. Só que isso envolve, respondendo à pergunta, na maioria, em mais de 80% das empresas e equipes com as quais nós trabalhamos, a cultura deve ser modelada
E a gente sabe como isso é difícil de acontecer. Bom, essas são as más notícias. Boas notícias, pode acontecer. E aqui o que eu recomendo para todo mundo que está vendo aí, em momentos de muita mudança, como ser proativo, né? É se apegar às 3 únicas constantes que existem em qualquer tipo de ambiente, segundo esse trabalho que nós fazemos há mais de 30 anos com líderes no mundo todo. Primeiro, a primeira constante se chama mudança. E eu nem preciso falar o quanto que mudança é cada vez mais constante, principalmente nesse contexto de Covid-19 e também de economia. Segunda constante, princípios. Não domine técnicas, domine princípios. Né? Como eu já falei, convido todos que estão vendo aqui de novo, se vocês quiserem saber mais sobre isso, assistam aquele vídeo lá no Delogos, onde eu falo o básico sobre proatividade. E terceira e única constante, que não muda, chamado escolhas. E aí, Álvaro, para terminar essa resposta longa para essa fantástica pergunta, nós não fomos educados ou mesmo treinados para escolher. Em geral, nós adotamos escolhas de outras pessoas. É difícil para nós assumir proatividade, gera medo para muitos. Caramba, eu vou ter que escolher qual vai ser o rumo da minha vida, mas assim como uma criança com 3 anos de idade dá pequenos passos, às vezes tropeça, às vezes anda, cai, mas volta, funciona assim também a nossa vida, fazendo escolhas com acertos e erros, para que eu possa definir aquilo que é mais importante, fazer escolhas deliberadas, mudando o meu comportamento dentro de uma equipe, mudando comportamentos da equipe de maneira muscular, de maneira repetitiva. Eu não mudo comportamentos com treinamento, com apresentações, eu mudo com prática disso diária ou semanal. Uhum. Viu? Aqui o Juan, ele faz uma observação muito legal. A cultura, o Juan é colega nosso aqui das Criadas Nordeste, a cultura pode ser passada de forma vertical, mas apenas em um ambiente de trocas e horizontalidade ela se mantém e cresce. E falávamos há pouco de proatividade, né? Você aqui repete agora na resposta aqui à pergunta do Solon. O Daniel Porte mandou por WhatsApp, também colega nosso. Bill, em momento onde muitas empresas estão em home office, a gestão acaba ficando distante, né? E onde é que a gente começa a construir uma equipe e uma empresa autogerida com atitude, né? E aí, conectando aqui com o Juan, né? O ambiente horizontal, o ambiente autogerido, quer dizer, essa argamassa da proatividade numa equipe autogerida, numa equipe que quer liberar potencial, é absolutamente fundamental. Eu queria também ler aqui uma pergunta aqui também da Camila Santo. Qual a relação que você faz entre a cultura da empresa e valores? Olha, outra, acho que dá mais uma live aí, né? Como será a nova cultura nesse... Olha só a pergunta. Como será a nova cultura nesse novo mundo? Essa é outra grande pergunta. Esse pós-Covid, eu tenho muita curiosidade, eu me pergunto sobre isso. Reforçar os valores pessoais diante da flexibilização dos processos de agora, bem que elas se conectam, né? O Daniel fala de home office, equipe autogerida, o Juan fala de horizontalidade, e aqui a gente de flexibilização e valores pessoais, aliás, valores pessoais frente à flexibilização. Queria aqui também registrar aqui que temos a audiência da Sicredi Pioneira, da Sicredi Fronteira Sul, várias outras cooperativas aqui, o Marcelo também, o Solon também fazendo manifestação. Muito bom. Então, temos mais 5 minutos, Bill. Se tu quiseres aí dar uma discorrida sobre equipe autogerida, proatividade e esses valores aí nesse ambiente mais flexível pós-Covid, acho que a gente vai precisar aqui fazer outra. Eu gostaria de ouvir em outra live tua opinião sobre esse mundo, esse novo normal, esse mundo pós-Covid. Então, nós temos mais 4 minutos, 4, 5 minutos. Gostaria que tu pudesse ainda fazer essas observações. Princípios não mudam. Como funciona o trabalho remoto? Ele não funciona quando o meu princípio é comando e controle, ver o que as pessoas estão fazendo. Ele funciona quando eu troco comando e controle por prestação de contas, primeiro princípio. Segundo princípio, quando as pessoas se engajam em algo que é delas, segundo princípio. Terceiro princípio, em alavancas, em poucas coisas que geram muito resultado, que eu chamo de alavancas de comportamento. Por exemplo, se eu cumprimento mais hóspedes ou se eu faço mais ligações com os meus clientes, eu consigo aumentar as vendas. Eu chamo de alavancas de comportamento. Isso eu chamo alavancas. E por último princípio, que envolve
envolve como princípio foco. Se eu adoto esses 4 princípios, foco, alavanca, engajamento e prestação de contas, eu alinho esses 4 princípios de maneira diária ou semanal, Álvaro e todos, eu não somente tenho um melhor trabalho em home office, eu tenho uma simbiose de cérebro e coração das pessoas rumo àquilo que elas escolhem fazer, não aquilo que eu, como líder, estou dizendo para que elas façam. Elas assumem compromisso, não sou eu que digo para elas o que deve ser feito. E aqui, né, Álvaro, uma recomendação, como você próprio já observou, né, que o livro, para quem quiser se aprofundar nisso, o livro, As 4 Disciplinas da Execução, possui ipsis literis o que é necessário para que eu possa trabalhar de maneira proativa em ambientes onde eu escolho fazer mudanças e a mudança não é criada por outras pessoas, que envolve mudança, por exemplo, da cultura, como nós dissemos alguns momentos atrás. Muito bom, Bill. Deixa eu fazer aqui mais leitura. Deixa eu só registrar aqui também os colegas da Sicredi Centro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Obrigado, Paula Bender, pela audiência. A Mari Chicati, da Sicredi das Culturas, também nos assistindo. A Dalva Conte aqui te elogiando, ótima live, Bill. Também a Thaís Milani, grande presente para todos nós essa live. Obrigado, Sicredi, obrigado, Bill. A Claudine Mori, colega lá de Santo Antônio da Patrulha, pena ser somente 1 hora de duração. É muito bom poder assistir lives de conteúdo que agregam na vida da gente. O tempo passa, a gente não sente. Parabéns, Sicredi Nordeste, conteúdo muito bom. O pessoal está aí mandando abraço de Brasília. Muito legal. A Marciane também, grandes reflexões. Ótima live, parabéns. Assunto de relevância. A Lid Kuhn falando sobre isso. Marcelo também mandando abraço. Faltou tempo, diz o pessoal. Parabéns, Álvaro. Parabéns, Bill. Muito bom ouvir palavras assim. Live maravilhosa. Legal, Bill. Temos mais 2 minutos. Eu queria deixar para você esses 2 minutos finais aqui, antes de nós encerrarmos. Deixo contigo, não vou mais te interromper. Muito obrigado mais uma vez. Quem sabe o pessoal pede mais live aqui com o Bill e a gente reedita aí, se tu tiveres essa disponibilidade. Bill, contigo aqui esses minutos finais. Álvaro, uma imensa gratidão e uma mensagem a todos. Nenhuma mudança é igual, mas todas são semelhantes. Se eu aplico princípios e não técnicas às mudanças, e alguns desses princípios nós falamos hoje aqui, eu posso dizer com uma chance de dar certo maior do que 94%. Os nossos melhores dias sempre estão à nossa frente. Nossas maiores contribuições sempre estão à nossa frente, nunca estão no nosso passado. Se eu domino e aplico esses princípios para que eu possa, um deles nós chamamos aqui de proatividade, que é onde tudo começa. Álvaro, eu quero assumir a minha proatividade com uma gratidão a todos que estão assistindo, Álvaro, a todos do Sicredi Nordeste, do Rio Grande do Sul, uma imensa gratidão. E vai ser uma honra estar com vocês aqui de novo para falar mais sobre princípios, sobre técnicas, sobre cicatriz no rosto, enfim, o que for necessário para ajudar todos que estão participando. Muito obrigado, Álvaro, e a todos. Eu que te agradeço, Bill. Recomendo mais uma vez, assistam The Logos. Faço mais uma vez referência ao livro 4 Disciplinas. Encerrou? Estamos ainda aqui no Zoom, né, pelo YouTube aqui, Bill. E para encerrar, então, te agradecer aí, vamos reeditar, se o pessoal fizer pedido aí, a gente vai reeditar mais uma vez aí, obrigado, foi excelente, o pessoal elogiou muito, tivemos uma assistência fantástica aqui no dia de hoje, depois eu te passo os números, obrigado, viu? Que bom, puxa, excelente, puxa, eu que agradeço mais uma vez, Álvaro, vai ser uma honra a gente voltar e mais assuntos, mais temas aí para contribuir com todos, né? Fantástico, imensa honra, valeu! Obrigado, Bill. Abração, hein? Tudo de bom. Até mais. Igualmente para você. Valeu, até mais. Até mais.